paz do Senhor para todos os meus seguidores, todos os seguidores do canal Monte Sião, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para levar até você mais uma mensagem da Palavra de Deus, desta vez com o tema Não abra mão da sua herança, baseado num texto bíblico, 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, que diz: Respondeu, porém, Nabote a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Bom, meus irmãos, esse texto aqui, eu li apenas um versículo para não alongar muito esse vídeo, mas o texto aqui conta a história de um homem chamado Nabote, que tinha uma vinha, uma propriedade colada ao muro do palácio do rei Acabe, rei de Israel. E Acabe foi fazer a ele uma proposta para adquirir a propriedade de Nabote. Só que Nabote não quis atender o rei Acabe, porque era uma herança que ele tinha recebido de seus pais. E Acabe fez uma proposta com duas alternativas. Ele disse primeiro: se tu quiseres, eu te darei uma outra vinha melhor do que esta. Ou, se preferir, eu darei o seu valor em dinheiro. Mas Nabote não quis, porque era herança que ele tinha recebido de seus pais. Por isso o tema: não abra mão da sua herança. O que acontece então com Nabote? Acabe vai para casa, desgostoso, porque Nabote não quis atendê-lo, apesar dele ser o rei, mas ele percebeu que herança é uma coisa muito séria. A palavra herança na Bíblia, meus amados irmãos, ela se repete mais de 200 vezes. Então herança é uma coisa séria, é uma coisa que vai passando de pai para filho, para neto e assim sucessivamente, de uma geração a outra. E era tradição do povo de Israel não venderem as suas propriedades, porque era herança de seus pais. E foi o que aconteceu com Nabote. Acabe, sendo rei, ele entendeu isto, que a herança não se desfazia dela por nada. E ele então ficou desgostoso com aquilo e foi para casa. Ele chegou em casa, deitou em sua cama, não quis comer, e vem a sua mulher Jezabel e pergunta para ele: por que tu estás triste e não queres comer? E então Nabote responde para ela: é porque eu falei a vinha de Nabote em compra ou trocar por outra, e ele não quis me vender. Ele não quis se desfazer da herança, porque disse que era herança dos pais dele. E ela então diz assim para ele: tu governa agora em Israel ou não? Aquieta o teu coração, come e bebe, porque eu vou te dar a vinha de Nabote. E então ela escreve uma carta para os anciãos da cidade, dizendo o seguinte: proclamai um jejum, coloquem Nabote na frente do povo, coloque 2 filhos de Belial, ou seja, 2 homens desocupados, desses que gostam de fazer o mal, para que testifiquem contra ele, dizendo que ele blasfemou de Deus e do rei. E assim, com essas 2 testemunhas, mesmo sendo falsa, ele poderia ser apedrejado. Levem ele então para fora da cidade
e o apedrejai. E os homens da cidade, quando receberam a carta que leram, eles fizeram do mesmo jeito que a Jezabel tinha mandado, porque aquela carta era como que fosse o próprio Acabe que tivesse escrito, porque ela pegou o sinete dele e carimbou aquela carta. Então era como que o próprio rei Acabe tivesse feito aquela carta. Então eles obedeceram, convocaram um jejum para o dia seguinte, chamaram Nabote, colocaram na frente do povo e depois colocaram 2 homens que a Bíblia chama filho de Belial. Eu entendo que é os marginais de hoje, que só serve para fazer o mal às pessoas. E estes homens então acusaram a Nabote de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. E o que acontece? Com as 2 testemunhas, mesmo falsa, ele foi condenado à morte. E então os homens da cidade o levaram então para fora da cidade e o apedrejaram. E ele morreu. E então eles mandam dizer a Jezabel que Nabote já era morto. E quando ela recebe o recado, ela vai até onde estava o rei Acabe, que era o marido dela, e diz: olha, levanta-te e vai tomar posse da vinha, porque Nabote já não vive, mas é morto. E Acabe foi lá receber a vinha. Mas o que eu quero dizer para você com isso, meus irmãos, é que nós temos a promessa de uma herança, que é a vida eterna. E o inimigo muitas vezes vem colocar ofertas para nós, que muitas vezes ela nos atrai, essas ofertas. Porque é para isto que o inimigo veio, é para matar, roubar e destruir, e tomar aquilo que é nosso. Nós ainda não recebemos esta herança, mas nós temos a promessa. Nós ainda não recebemos a herança. Nós estamos lutando, caminhando para lá um dia nós recebemos a herança que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. No livro de João, no capítulo 14, ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos a promessa desta herança. A nossa herança é a vida eterna com Deus, a nossa vida eterna com Cristo. Essa é a nossa herança, que nós estamos trabalhando, nós estamos lutando diariamente contra as ofertas do inimigo para não perdermos a herança. Estamos lutando de espírito, alma e corpo, para que não possamos perder ou entregar a nossa herança ao inimigo. Preste atenção no seu vizinho. Veja que Nabote era vizinho de Acabe. A propriedade dele era colada com o muro do palácio. E foi este o motivo que Acabe achou para ir pedir esta vinha, querer comprar ou trocar por outra, é porque era vizinho dele. Tenha cuidado com o seu vizinho, tenha cuidado, porque você não sabe se ele está de olho na sua herança ou não. Você não sabe se ele está de olho naquilo que você tem. Precisamos ter cuidado e também ter cuidado com as ofertas que ele venha fazer para nós. Muitas vezes o inimigo vai usar umas pessoas para fazer ofertas, muitas vezes ofertas irrecusáveis. Mas eu quero dizer para você neste momento que não abra a mão da sua herança de maneira alguma. Herança é coisa séria.
se você tem esta herança, não abra mão dela por nada. Olha, a Nabote, o que é que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele foi assassinado, mas ele não abriu mão da sua herança. Nós devemos ter esta convicção daquilo que Deus nos deu, aleluia, nós não vamos abrir mão, porque Satanás está aí fazendo as suas ofertas. Satanás está oferecendo coisas que a teus olhos carnais, aos nossos olhos carnais, parecem muito boas. Veja que Acabe disse assim: olha, se tu preferir, eu vou te dar outra melhor do que esta. Ou se não, posso te dar o valor dela em dinheiro. Mas Nabote não quis, porque era herança do pai dele. Era herança que ele tinha recebido de seus pais. E ele jamais ia abrir mão desta herança. Ele tinha a convicção de que a herança, ela não podia passar de uma tribo para outra, desde o tempo do povo de Israel, quando receberam a terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando Josué toma posse desta terra e reparte então para cada tribo a sua herança, eles tinham aquela convicção de não repassar esta herança para outras tribos, mesmo que fosse povo de Israel, mas era outra tribo, eles não iam passar. Por exemplo, a tribo de Judá só passava se fosse para pessoas da tribo de Judá, e não passava para a tribo de Benjamim, ou de Manassés, ou de Efraim, e assim por diante, porque era ordem de Deus não abrir mão da sua herança. E é o que aconteceu com Nabote. Então eu quero dizer para você que você mantenha firme aquilo que Deus prometeu para você. Não abra mão de maneira nenhuma, porque um dia você vai ouvir isso aqui. Olha, está no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Aí sim nós vamos tomar posse da nossa herança. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí sim, quando chegar este dia, se você e eu tivermos o privilégio de ouvir estas palavras do rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores, aí não, daí para frente não tem mais perigo de nós perdermos a nossa herança. Mas enquanto isto não acontecer, nós corremos risco, se nós não mantemos firme a palavra, como fez Nabote. Enquanto isto não acontecer, não chegar esse dia de ouvir dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos correr risco. Precisamos ter cuidado no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, naquele teu amigo, teu colega, que começa a ficar de olho naquilo que você tem. Muitas vezes um carro mais novo ele quer te comprar por qualquer coisa. Então preste atenção. Mantenha a sua mente firme na herança que Deus te prometeu, em nome de Jesus. Não abra mão da sua herança. Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde e uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém.